E graças a Deus. Se você tiver uma Bíblia aí comigo, abra lá no livro de Oséias. Estaremos falando alguns versículos. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Versículo Oséias, capítulo 4, versículo 6. Um texto bem conhecido para quem estuda as Escrituras, né? Você que estuda as Escrituras, você está bem familiarizado com essa palavra. A palavra do Senhor diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Amém? Então eu vou estar falando agora o texto todo, né? O versículo 6 todo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, né, da tua geração. Então, o povo do Senhor foi destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento da vontade de Deus, conhecimento da glória de Deus, conhecimento das Escrituras, conhecimento de tudo aqui. Amém? Aleluia. Faltou conhecimento. Então o povo é destruído quando falta conhecimento. Você tem buscado conhecimento da parte de Deus? Você tem buscado conhecimento? Essa é uma pergunta boa. Por quê? Porque nós podemos estar à beira da ruína. Nós podemos estar à beira de uma queda. Porque a Escritura ela fala sobre isso. Mas ela também nos dá esperança. Veja no capítulo 6 de Oséias, versículo 6. O Senhor fala assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha só. Deus está nos dando uma direção aqui. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, há uma destruição do povo, há uma ruína do povo, por falta de conhecimento. Mas o Senhor deixa bem claro aqui, ó. Eu quero misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de justiça, um Deus de paz, um Deus de amor, mas é um Deus de misericórdia. Ele diz para nós: eu quero misericórdia, mas eu não quero sacrifício, então você não precisa mais se sacrificar. Jesus se tornou sacrifício. Jesus já fez o sacrifício. E ele fala: eu quero o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mais do que ofertas, mais do que dízimo, mais do que ofertas, mais do que primícias, mais do que seja lá o que for que você está entregando ao Senhor. Ele quer que você conheça Ele. Isso é tremendo. Então, ele nos dá um indício aqui de que o povo foi destruído porque faltou conhecimento, o povo de Deus. E aí ele vem dizendo: eu quero misericórdia e o conhecimento de Deus. Conhecimento do Eterno. Jesus falou sobre isso, ele repetiu, na verdade, essa parte de Oséias, lá em Mateus 9,13. Então vamos ver que jeito que Jesus falou. Mateus 9,13. Vamos ver aqui.
Jesus vai falar em outras palavras isso aqui, ó. Olha lá. Ide, porém, e aprendei o que significa. Olha, Jesus está dizendo, ide, porém, e aprendam. Tá vendo que ele está falando a mesma coisa? Boa noite, Maurício. Deus abençoe, querido. Tá vendo que ele está falando a mesma coisa? Ide, porém, e aprendei o que significa. Jesus já está indo mais a fundo nesse assunto. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque Jesus ia fazer o sacrifício. O que precisava era de misericórdia. Aí ele diz, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Né? Então, nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos nos sacrificando ou sacrificando ao Senhor em vão. Em vão. Nós precisamos urgentemente do conhecimento do Senhor. Conhecimento da vontade, conhecimento dele, da sua glória. Necessitamos. É urgente isso. Então, Jesus está nos dando a direção aí. É necessário. É mister, né? É necessário. Uma coisa que é algo que às vezes a escritura parece que ela se contradiz, mas não se contradiz. Ela se completa. Se você ler Hebreus capítulo 13, versículo 16, ele fala assim, ó, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Fazer o bem da comunicação. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, aí a escritura diz, não faz sacrifício. Mas para Deus, fazer o bem, para Deus, fazer o bem e a comunicação são sacrifícios que agradam a Deus. Porque isso é difícil. Paulo, em uma das suas cartas, ele fala, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu quero, isso eu faço. Então, e a comunicação também é falha, porque lá em Salmos e também em alguns versículos aqui do Novo Testamento fala, criei, por isso falei. Quantos creem e não falam do Senhor? Quantos confessam Jesus, vão na igreja, vão na instituição, mas não falam do Senhor? Você tem amigo? Você tem amiga? Você fala para as pessoas, seus amigos? Jesus é teu amigo? Você fala de Jesus para as pessoas? Você não enxerga Jesus como um amigo? O que Jesus é para você? Aí alguns falam, mas eu não acredito em Jesus. Acredito em Yeshua. O que Yeshua é para você? Ah, mas não é Yeshua, é Yahusha. É a mesma pessoa. Ok? De quem, o que essa pessoa é para você? É o teu Senhor? É teu Salvador? É teu amigo? É teu advogado? É teu juiz? É teu conselheiro? O que Jesus é para você? Você já fez essa pergunta?
Você já se perguntou o que Jesus é para mim? É meu Senhor, meu Salvador, é Príncipe da Paz? Foi uma pessoa comum, um filósofo, um sonhador, um pensador? O que Jesus foi para você? O que Jesus é para você? Talvez, se você ainda não se encontrou com Ele, se você ainda não conversou com Ele, se Ele ainda não te chamou, talvez seja só uma pessoa famosa, talvez Jesus seja só uma pessoa famosa que passou pela humanidade, fazendo algumas coisas que a maioria não acredita. E muitos querem provar se ele fez ou não fez. Querem provar literalmente se ele existiu, se ele fez o que ele fez. Porque a história é dividida em antes e depois de Cristo. Então Jesus fez alguma coisa. E esse homem de Nazaré fez alguma coisa. Mas o que realmente ele fez? O que você acredita? De que parte você acredita? De que olhar, de que visão, de qual a cosmovisão que você tem? Qual a visão que você tem de Jesus? Talvez seja a visão dos filmes. Um cara cabeludo, um cara loiro, de olhos azuis. Sempre está apanhando, carregando uma cruz e foi crucificado. Qual é a visão que você tem? Talvez de uma pessoa que fica pendurada numa cruz, num crucifixo, morto. É essa a visão que você tem de Jesus? O que é Jesus para você? Você já se perguntou? Talvez você frequente alguma instituição, você vai em alguma igreja, talvez você nunca foi, talvez você seja católico, espírita, enfim. Mas você já se perguntou: quem é Jesus? Você já foi apresentado a Ele? Ele já falou com você? Você já falou com Ele? Parece loucura, né? Parece que o que eu estou falando agora não tem sentido nenhum. Mas é uma coisa que nós temos que pensar. A Escritura diz que nós temos que ter o conhecimento de Deus. E se nós vamos ter o conhecimento de Deus, parte do princípio que Jesus se declara filho de Deus. Esse é um dos pontos que os judeus levaram ele para a morte. Esse é um dos pontos que levaram aos judeus a julgarem um homem que se autodenominava filho de Deus. E foi por isso que os judeus se incitaram e tiveram ódio. E incitaram toda aquela multidão para que Jesus fosse morto. Para que Jesus fosse crucificado. Para que Jesus apanhasse, fosse humilhado. Esse foi um dos motivos principais. Então, nós devemos perguntar: o que Jesus é para mim? O que ele foi, o que ele é?
Se nós não temos o conhecimento de Deus, como diz as Escrituras, nós não conseguimos responder essa pergunta. Talvez você já tenha recebido o milagre do Senhor e fale, não, Jesus é uma pessoa que fez um milagre para mim, me deu um milagre. Eu acredito em Jesus porque alguém orou em nome de Jesus e funcionou. Mas precisamos entender e conhecer ao Senhor. Paz do Senhor, irmão Paulo. Deus abençoe, querido. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Você saberia responder? Porque as Escrituras, ela vem dizendo isso. Jesus vem falando sobre isso. E há um livro histórico e há um livro poético, há cartas de um certo povo que falam de um homem chamado Jesus. Quem é esse Jesus? Amém, irmão? Quem é esse Jesus para você? O que ele fez por você? Então são perguntas que nós temos que pegar um caderno, pegar uma folha de caderno, anotá-las e começar a refletir e pensar para responder essas perguntas. Se você já responde essas perguntas, então você está no caminho certo de obedecer às Escrituras, onde diz que nós devemos conhecer ao Senhor. Devemos conhecer a vontade de Deus. Devemos conhecer quem é Deus. O que Ele é, o que Ele representa. E quando nós começamos a questionar isso, o Espírito Santo vem e vai trazendo as respostas. E nesse momento, Jesus fala com você. Ele te orienta, ele te dá o caminho, ele te dá a direção. Mas é necessário que você se pergunte, porque se você não tem a resposta, se você não consegue responder, então tem alguma coisa que você precisa aprender. Você precisa correr atrás disso. É necessário ter o conhecimento. Por quê? Porque lá em Oséias é falado que o povo de Deus foi destruído. Você já parou para pensar quantas e quantas denominações que tem? Quantas e quantas igrejas que tem? Quantas e quantas pessoas dizem que são filhos de Deus? Dizem que adoram a Deus? Dizem que são obreiros, são servos de Deus, mas que não têm o conhecimento do Senhor? Nós vemos pelo texto que eu acabei de ler. Fazer o bem e se comunicar. Quantas pessoas são irmãos? Frequentam lugares e aprendem das Escrituras, mas que não conseguem, muitas vezes, cumprimentar a outra pessoa que vai em outra denominação.
E não está escrito isso na Escritura que é para fazer desse jeito. Nós todos temos que nos tratar como irmãos. Não podemos fazer exceção de pessoas. Nem daquele que está perdido, porque ele está perdido agora, mas daqui a pouco ele pode se tornar um irmão nosso. Assim como nós também andávamos no pecado, Jesus nos liberta pelo Espírito Santo, através das Escrituras, e a gente entra na família de Deus. Então são perguntas, são questões que nós temos que fazer. Nós precisamos responder essas perguntas. E só o conhecimento de Deus pode trazer essas respostas, pode trazer todas as respostas que nós necessitamos. Então, eu não vou responder para você. É necessário que você responda. Eu só vou dar uma dica importante para você. Você tem as Escrituras. Se você tem uma Bíblia em casa, seja uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, se você começar a ler de Mateus, ou até aquele Novo Testamento que eles davam na escola dos Gideões também funciona. Se você começar a ler de Mateus para frente, você vai começar a conhecer a Deus. Vai começar a conhecer a vontade de Deus. Vai começar a conhecer quem é Jesus. Vai começar a conhecer o que Jesus fez, quem ele foi, o que ele é, quem ele é, para onde ele foi, aonde ele está. Então você vai começar a conhecer a vontade, a presença, a glória, o amor, a misericórdia, a longanimidade, a benignidade de Deus, a paciência de Deus, o juízo de Deus. Você vai começar a conhecer. Que o Espírito de Deus te leve a esse conhecimento. Então eu vou fazer uma oração que Paulo fez aqui nas cartas aos Efésios, porque é necessário que façamos assim. Se você já tem fé no Senhor, você tem fé em Jesus, se você ainda não tem fé em Jesus, eu te faço uma pergunta. Por que você não tem fé em Jesus? Por que você não acredita em Jesus? Aí volta naquela pergunta que eu fiz, né? No começo. Quem ele é para você? Vou fazer uma oração. Espero que você receba. Em nome de Jesus. Uma oração que Paulo fez. Então eu vou estar repetindo aqui. Isso é tão pertinente a esse momento. Vamos lá. Aleluia. Receba essa oração em nome de Jesus. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, e domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro.
e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Aleluia. Eu vou fazer mais uma oração aqui, que Paulo fez também no livro de Efésios. Lá no capítulo 3, versículo 14. Eu só não vou me ajoelhar, mas vou estar aqui orando. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. A esse a glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Receba essa oração. Essa oração é a mais importante de todas. O conhecimento da verdade. A Escritura diz: e conhecereis a verdade vos libertará. É o conhecimento do Senhor que vai nos proteger agora no final dos tempos. É o conhecimento do Senhor que vai fazer com que a gente não retroceda. Que se a gente cair, a gente vai levantar. E se alguma coisa não está dando certo, é porque não é para dar certo. Não nesse momento, pelo menos. Você precisa conhecer o Senhor. Talvez aquilo que você está planejando, aquilo que você está fazendo, tem a ver com a vontade. E aí você acaba perdendo tempo. E é algo que nós não podemos desperdiçar nesses dias. Mas, se você recebeu essas orações, eu creio que Deus rapidamente vai trazer todas as respostas que você precisa. Pode ter certeza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor hoje.